Volvemos ahora. Estamos acá. Lo Piririco. Yo soy un payaso Piririco. Eu estou acá agora. Bom, esse é o palhaço Piririco? Ex-Piririco. Piririco. O projeto Saia já entrou. Já entramos, estamos aqui na espera. Como é que a gente faz? A gente chama vocês? Chama eles, vão estar tá, vamos juntos, só né? escutar um pouquinho da música que Estamos vocês aqui, escolheram. que é o Emicida, né? Cantando com uma galera, Pastoras do Rosário, como é que é o nome dela? Fabiana Rosa, que é uma figura aí que trabalha muito com a questão da música negra, ou melhor dizendo, né? Como é que a gente fala? Você não sabe a música? Ela é muito amiga do Simas, né? Então tem a coisa aí dos afoxés, né? Ela trabalha muito com isso, né? Tem outro nome, né? Aí não entendi. Ela lançou até agora, acho que agora esse ano, um disco que fala muito sobre isso. Não sabia. Então Principia, é uma música que foi indicada pelo Jean, né? E pela Aline? A Aline não encontrei o... Ah, é? Não, aqui encontrei o autor que ela falou, mas eu não encontrei a música, né? Então daqui a pouco a gente descobre qual é. Isso, a Sofia, minha aluna da Educação do Campo, a queridíssima. Bem-vinda! Estamos chegando aqui, daqui a pouco começamos. Geralmente a gente faz essa espera de uns 3 minutos aí, né? Sim. Até pra gente começar, né? Esperar. Isso. A Carla. Acho que já podemos chamar, não? Pode? Você acha? Eu acho. Então tá, então vai lá. Vamos lá. Vamos chamar aqui o projeto Saia. Saia. A gente vai entender o que é esse projeto Saia hoje. O que é isso de quintalizar a cidade? Quintalizar a cidade. Oi, gente. Boa tarde. Buenas tardes. Como está? O palhaço. O palhaço Piririco. Palhaço Piririco, é tu, Gil? Eu sou o palhaço Piririco. Eu não hablo agora. Pero eu estou muito emocionado agora. Eu sou argentino, um palhaço argentino. E aí, gente, tudo bem? Prazer em conhecê-los virtualmente, né? São amigos de longa data. Né? Jean mais ainda, né? Quase o quê, né? Mais de 40 anos de amizade, né? Já fez 50, já é 50 tem fotos que não deixam negar, né? Sim, muita coisa aí. Queridos, obrigado pela... Acho que eu espremendo aqui na tela. Pela presença, pelo aceite. Né? Tamo junto. Estamos aí. E para começar, como a gente sempre começa nessas conversas aqui, quem são vocês? O que faz com que vocês sejam vocês, Aline e Jean? Né? Para a gente começar essa conversa. Para quem não conhece vocês, né? Então se apresentar. Tá bom, fala aí. Começa aí. Aumenta um pouquinho. Prazer conhecê-la, Camila, mesmo que virtualmente. É uma honra estar aqui conversando com o Gil, amigo por consequência, muito querido. Bom, Aline, a minha definição acadêmica, sou bióloga,
venho da biologia, venho da dança, do balé, sou arte educadora e há muitos anos observadora das infâncias. Acho que é isso. E bruxa também, né? É uma Eu ia falar isso bruxa. depois, né? Só pra gente Ah, marcar, porque hoje é dia 31 de outubro, a gente tem que marcar que você também é uma bruxa, vai. é uma bruxa. No dia 31. No dia Que me 31, salvou. sou uma bruxa, meu povo. Quem disse? Convivam com essa informação. Por favor, né? Bebam e não dirijam suas vassouras. Eu sou Jean Marx. Eu sou um monte de coisa. Eu escrevo, eu sou artista de circo, eu sou diretor de teatro, escrevo para teatro também, sou ator, sou guia de turismo ecológico, sou contador de histórias. Eu sou um mix de coisas, mas o mais importante acho que não é o que eu sou, mas o que a gente faz com o que a gente é, né? Ótimo. A gente resolveu, eu sou tudo isso, a Aline é tudo aquilo. Aí a gente, quando se conheceu, a gente resolveu não só unir os projetos pessoais, mas transformar isso em trabalho. Então, a gente pegou as coisas que a gente acredita e resolveu usar todo esse arcabouço assim, profissional nessa direção. É isso que ela é, que eu sou e que a gente é junto. E foi aí que vocês criaram esse projeto de saia? Fala um pouco do projeto Tessaia, que é um projeto grande, que já tem o quê? Quantos anos tem o projeto? 12 anos. 12 anos. Uau. Fala um pouco desse projeto para nós. Falar sobre o projeto para nós. Quer falar? Então, assim, a gente passou refletindo bastante sobre isso, assim, né? Cada um dentro de si, assim, refletindo o que era o TCE. E uma coisa que eu falei pro Jean, que para mim, assim, o TCE, ele vem dos nossos quintais, né? A gente falou tanto de quintal antes. Ele, para mim, ele reflete exatamente, assim, o que eu fui quando criança, né? Esse quintal no sentido de espaços de natureza, de conexão, de encantamento. Então, para mim, o Sai, ele surge a partir disso, assim, do que eu fui, do que eu tive dentro de mim quando eu era criança. Da vontade de continuar, de ajudar as pessoas a se encantarem com esses vários ambientes, esses quintais. Esses quintais. E o que acontece dentro do projeto Tessaia? Ou o que quintais é esse que o projeto Tessaia vem Propõe. descobrindo e construindo, né? Então, na verdade, academicamente falando, a gente trabalha com educação ambiental. Sim. Só que educação ambiental é uma palavra que ela começou a ser meio que engessada na conceituação dela. As pessoas começaram a compreender de uma forma errada e o próprio histórico aqui no país traduziu um pouco essa confusão, né? Educação ambiental era coisa de plantinha, bichinho. Aí você pergunta para uma criança, a resposta está pronta. O que é cuidar do meio ambiente? É reciclar. A criança não recicla. A criança não sabe o que é isso. É não cortar árvore. Ótimo. Então a gente pegou o que a gente queria fazer, que academicamente é educação ambiental, e começou a tentar traduzir numa linguagem mais simples, para que as pessoas entendessem, compreendessem o que é de fato, né? A essência do que a gente queria passar. E aqui a quintalização veio nesse processo. E o que é um quintal? O quintal é um espaço que faz parte da sua casa, né? Onde a natureza convive com o que é construído. É um espaço democrático onde você brinca, onde você é feliz, onde você convida as pessoas para conviverem com você pacificamente lá, onde tem regras definidas de respeito, de cuidado. Então, se a gente cuidasse, por exemplo, da cidade, como a gente cuida dos nossos quintais, a cidade seria um lugar melhor. Um lugar com diferença.
né? Então, a gente usa muito essa palavra quintalização para quando a gente trata da cidade, do convívio dentro da cidade. Mas, na verdade, educação ambiental disfarçada por outras palavras. Ótimo. Não, muito bom, assim, não sei, acho que nem é o foco, né, da conversa de hoje, mas eu não consigo deixar de lembrar, porque no urbanismo a gente vê um movimento que, se não me engano, começou nos Estados Unidos, que é não no meu quintal. Era uma disputa as pessoas que não queriam grandes empreendimentos e tudo perto de uma vizinhança, eles montaram não no meu quintal. E ao mesmo tempo que tem essa construção coletiva de o que eu quero para o meu bairro, o que eu quero para o meu lugar, acaba que exclui outras possibilidades de uso, né? Mas aí quando você fala ao contrário, né, que não é que eu não quero que chegue no meu quintal, mas eu quero que o meu quintal vá para toda a cidade, assim, né? Expanda, aí explode, né? Essa ideia de vizinhança tão segregadora, né? Essa coisa de uma vizinhança que restringe, ela vai além, né? A ideia de quintalizar a cidade, eu não sei se eu estou viajando aqui, mas eu acho que mas ele explode, né? Ele vai para a cidade toda, né? eu acho que é um princípio de desconstruir a ideia de propriedade, Sim, né? também, né? Eu acho que de privatização, né, do espaço, né? Então, de tornar comum, né, o quintal, os saberes, né, as práticas que estão colocadas ali, né, no mundo, né? E me parece que o projeto Tessai, eu acho que o que eles trabalham vem muito nessa lógica de expandir, né, a, a interpretação de mundo, né? Não sei. Fala um pouco para nós sobre isso. O que vocês pensam? Você quer falar? Não esquecendo, bem, eu vou falar isso depois. Não, esquece que eu falei. Esquece que eu falei. Esquece que você falou para ele não esquecer. Daqui a pouco eu falo. Não, a gente tem algumas frentes de trabalho que fazem parte das ideias com as quais a gente lida, para trabalhar com educação ambiental, com quintalização, com o nome que a gente quiser dar. Quando você fala em privatização, é muito importante isso, porque a diferença entre o público e o privado é fundamental para as assim, a gente trabalha muito mais com o nosso, com o convívio, com o compartilhamento, do que com o meu, do que com a propriedade em si. Essa percepção de que tudo que é seu, por mais que seja seu, também vai ser sempre um pouco do outro. Tudo que você tudo que você compreende, afeta os outros. Isso é ecológico. Não tem um jeito de você estar vivo e não afetar a vida ao seu redor. Enfim, e a responsabilidade que você tem na percepção, né, é que gera respeito, cuidado, assim, o equilíbrio, a sustentabilidade, que são palavras que as pessoas falam soltas, estão falando o tempo todo, mas que às vezes elas não conseguem ligar um fato concreto. Todo mundo fala em sustentabilidade, mas o que é isso, afinal? Né? Se você não torna as relações sustentáveis, se você não torna o olhar das pessoas sustentável antes, você não cria uma sustentabilidade real. Ou pelo menos uma que vá durar. Tem pessoas que precisam compreender o que é isso dentro de si. E educação ambiental se trata disso. Essas ideias, as pessoas acreditam nisso, acreditem no respeito, no cuidado, no amor, nas relações. Eu respondi isso. Sim, com certeza. E aí vocês trabalham muito com essa ideia da arte, né? Da arte, não sei se é essa ideia de sensibilização, não sei como é que vocês trabalham. E aí eu vejo muito os trabalhos de vocês, principalmente ali na Floresta de Tijuca, já provocando essa ideia de que o quintal de vocês é a Floresta da Tijuca, vocês moram em frente, né? É algo fantástico da gente pensar, né? E vocês, nas fotos que vocês disponibilizaram,
tem muito dessa coisa da utilização da folha, da flor, do galho. Fala um pouco dessa coisa da intervenção, né? Da arte, né? Não só da arte, como a gente pode dizer, Arte como um modo de fazer, um modo de fazer, né? lidar com esses materiais Isso, da natureza, isso. né? Nessa Mas é que criação. vocês também têm trabalhos no YouTube que trabalham que falam sobre a questão do teatro, né? Vocês trazem o teatro muito forte, né? Dentro do trabalho que vocês têm, né? Fala um pouco desse movimento todo aí. Você falou de várias coisas agora, né? É, Vocês vão pescando aí é, e escolhe o que vocês vão falar. A gente vai tentando aqui. É. E escolheu trabalhar a educação ambiental a partir das linguagens artísticas, né? A gente tenta não separá-las muito, né? O que a gente chama de artes integradas. A gente integra diversas linguagens para a gente traduzir alguma temática, né? E de forma assim que precisa muito mais, né? É um caminho que nos afeta mais. E como a gente trabalha principalmente em escolas, né? A gente, para quem não sabe, o projeto que começou nas escolas, né? Hoje tem outras frentes de trabalhos, que não somente em escolas, mas, enfim, continuamos com esse trabalho em 7 escolas aqui do Rio. E a criança, as primeiras leituras, o mundo dela é através das linguagens artísticas, né? Ela antes, existe algumas frases aí para as pessoas repetirem, que a criança, antes de falar, ela canta, né? A criança, antes de andar mesmo, ela dança. Ela é toda permeada pelas linguagens artísticas. Então, isso é de forma muito maior, né? E a gente ficar falando. A gente trabalhar com as artes integradas, né? Tá. E sobre... vocês falaram a respeito dos elementos naturais. Né? A gente entende que tudo... A natureza é uma expressão artística, né? Ela traz cores, ela traz texturas, cheiros, fotos. Ela é inteiramente artística. E a criança, ela tem esse olhar apurado para isso, né? Então, a gente tenta, assim, preservar. A gente não tenta construir nada, né? A gente tenta preservar o que ela já traz, que é esse olhar afinado para esses elementos naturais, né? A gente usa muito, sim, de folhas, de cores diferentes, tentar sempre oportunizar que eles vivenciem esses elementos naturais, né? Escolas aqui, elas são cimentadas. Muitos espaços são cimentados. Então, a gente tenta criar espaço de natureza dentro das escolas. E vocês levam as crianças para passear, por exemplo, como é que chama? No parque? No parque? Sem pensar que eles trabalham com escolas, não é isso? Com escolas. Você está falando. Não é? Não, mas eu estou pensando tipo, de tirar as crianças da escola e levar para fazer passeios. Porque eu lembro que teve uma vez que vocês fizeram uma trilha muito legal, né? Mas acho que foi doméstica, né? Uma trilha doméstica. Na Floresta da Tijuca e tal. Então... Se a gente pudesse, a gente levava as crianças todo dia para fora. Fazia aula lá, né? Inclusive, a gente é só um intermediário, a gente é só ponte, a floresta fala sozinha. A gente, assim, como são crianças muito pequenas, às vezes as escolas não ficam confortáveis, né? É muito tabu com essa tarefa. Mas já trouxemos, sim. Já levamos bebês. Mais de uma vez, muito pequenininhas e a experiência é muito... agora, no meio da pandemia, depois de muitos dias confinados, porque nosso quintal é a Floresta da Tijuca. Está aqui atrás. Tá fechadinho, está chovendo. A janela está fechada por causa da luz durante da chuva. Aqui atrás. Enfim, a gente ficou muitos dias enclausurados aqui, né? E o nosso menino de 6 anos, Pedro, criança também,
ficou sem ir nesse quintal dele. E com aulas online, muitas aulas online, e ele não entendia e não aprendia. E eu lembro que quando abriu a floresta, a professora estava explicando sobre... Tinha uma coisa do corpo, outra coisa de matemática. Eu lembro que a floresta, ele foi para a floresta. Em uma caminhada, ele aprendeu muito mais sobre matemática e sobre coordenação motora do que em sala, sabe? Isso que o Jean falou, né? A floresta por si, ela... Ensina, né? Muito bom. E aí, falando do Pedro, né? Falar do menino Galho, né? Fala um pouco dessa relação do Pedro, filho de vocês, né? Sobre essa questão, como é que ele... Porque eu vejo ele interagindo muito sobre isso, né? Ele interage, ele participa, né? Vocês estão ali alimentando ele com essas digo, informações que sejam, né? Como é que é o Pedro dentro disso, né? Quer falar? E mesmo nos vídeos, né? O Pedro, sem falar na bruxa, né? A bruxa maravilhosa, a bruxa é a cachorra deles. A bruxa também está dentro dos vídeos. É um negócio maravilhoso, a bruxa falando, né? A bruxa falando um barato, cara. Mano, fico com inveja disso, né? Eu queria que meus cachorros falassem como a bruxa, né? Muito bom. Fala um pouco disso. Se escolheram vir morar com a gente, eles estão muito lascados, porque dois ambientalistas e artistas vai ter que entrar no esquema aqui junto. Ela foi bem remunerada. Foi. Ele é uma dor de barriga. São embates de alta qualidade. Mas as cenas com a bruxa, porque a gente ainda não botou os bastidores da sala, né? Foi difícil. Ela falando, cara, olha pra cá, bruxa. Ela não estava entendendo. Que ótimo. Aí, não, a ideia da sala mágica é assim, o Pedro, a bruxa, o caramba, são os materiais, né? As pessoas que a gente conhece aqui fora. Então, eles têm... Sala mágica, quem não sabe, desculpa, Gina. Sala mágica, quem não sabe, é um programa, posso chamar assim? Programa que vocês têm, chegou agora ao primeiro final, né? A primeira temporada, né? Vamos dizer assim. Muito legal, muito divertido, muito inventivo, né? Que está no YouTube, né? Então, acho que vale a pena quem... adulto, criança, cachorro... É super divertido. Eu já assisti alguns, né? Não digo que tenha assistido todos, mas... O último com a... desculpa, mas a bruxa rouba a cena, cara. Com certeza, com certeza. Então, o menino Galho, falando do menino Galho, né? Nosso filho Pedro, a irmã, ele se intitulou Menino Galho, né? Hoje ele tá meio de menino zumbi, ó. Ai, garoto! Você tá metendo as bruxas hoje, hein? Vocês não estão vendo, mas a casa tá toda de Halloween aqui. Que maravilha! Mas a gente vive, a gente não fala tudo isso só da boca pra fora. De fato, a gente vive. Só um probleminha. Pode tirar, pode tirar. Pode tirar. A gente, de fato, vive tudo que a gente fala, né? A gente pratica coisas que a gente fala, que a gente acredita. E uma dessas coisas era escolher um lugar que traduzisse, né, o que a gente fala, o que a gente deseja para as pessoas, que é perto da floresta, né? Por isso que a gente veio para o alto, morar aqui em frente à Floresta da Tijuca. E a gente tenta mostrar isso para os nossos filhos, né? Para o Sol, para a Clara, para o Pedro. Eles convivem com essas práticas nossas.
E o Pedro, como desde criança ele é exposto a isso, ele naturalmente ele criou uma conexão que, inclusive, independe da gente. Que lindo. Ele pede para ir no Rio, Que massa. cata as folhas, cata os galhos, né, menino galho? Ele adora um galho no meio da trilha. Quando a gente percebe, ele está carregado de galho, brincando com os Nossa, galhos. ele ia ficar maluco com aquela foto do Antônio Augusto, Ah, sim. dos galhos, né, de fazer ninhos, né, de juntar os galhos e construir essa escultura, esse ninho. Tem um amigo nosso do Sul, né? Ele faz ali de Porto Alegre, ele faz umas... É um negócio que vocês iam gostar muito, né? Muito, muito. Ele faz, é um projeto que ele já teve há um tempo atrás, de pegar galhos da cidade e montar quase como se fosse um totem, quase 2 metros de... Não, 2 metros não. Sei lá. Mais 2 metros de altitude, né? De altitude é ótimo, né? De altitude também. Considerando... Mas olha, é um negócio, mas é um negócio, é uma montanha de galhos que ele forma. E é algo assim muito bonito, forte, né? Que te chama a olhar para aquilo ali e dizer, putz, nós somos isso, né? É um ninho, né? É um acolhimento que dá vontade de você... E tem a ver com essa vontade de guardar para perto essa natureza que você vai encontrando no meio desses elementos naturais, né? Isso. Que você vai encontrando no meio do seu caminho, né? De qualquer caminho, seja de fato um caminho para a floresta ou seja um caminho para dentro da cidade, né? Tudo mais baixo, tá muito gritado. Ah, desculpa, Nilson. O Nilson está aí, está A gente se empolgou muito agora, né? Pensando, lembrando de todas essas referências, né? Mas é muito legal. E aí? E aí? Não, isso, assim, eu lembrei dessa relação, assim, dessa proximidade. Acho que o menino Galho ia se sentir em casa vendo a obra do Antônio Augusto, que já começou com a gente. Né? Pensei nessa ponte, assim, dos dois, né? E de se entrar e de encontrar esses elementos naturais, aquilo que está em qualquer lugar, né? Tanto dentro da floresta, né? Isso que eu estava falando, tanto dentro da floresta como na cidade de concreto, né? E como que a gente consegue construir e encontrar essas coisas, né? Esse trabalho deles e do Antônio Augusto é um pouco sobre isso também. E uma outra coisa que acho que é interessante que vocês colocam aí é buscar dentro da cidade, no entorno da cidade, as árvores frutíferas, né? Fala um pouco dessa ideia, o porquê disso, né? Então, quando a gente fala... A cidade, ela tem muitos espaços de natureza, né? Eu acho que o que falta, assim, que a gente sempre fala, é a gente afinar o olhar. Uhum. Eu acho que a criança, ela tem uma coisa que vai muito a favor dela, que é a estatura. Ela é pequenininha. Então, ela vai andando pela rua e ela vai naturalmente encontrando e observando coisas que não devem estar afinadas para isso. É uma pedrinha micro que elas pegam no chão, é uma folha, é um galho diferente. Estão próximas do chão, então elas vão catando, né, esses souvenirs, assim, né? Mas assim, a cidade, ela é um espaço de natureza. Eu acho que falta a gente afinar esse olhar. E aí, quando a gente afina o olhar, para fazer o detetive, foi uma prática, assim, né? A gente teve que praticar esse olhar. De encontrar as árvores frutíferas na cidade. E a gente começou a perceber que são muitas árvores. Em locais improváveis, né? É mesmo? Conta aí um pouco. Fala um pouco desses lugares improváveis e que tipo de árvores vocês encontraram. Então, ali... Fora as mangueiras, né? Que realmente existem por aí, né? Ali pertinho as jaqueiras, né? Jaqueiras também, né? Mangueira e jaqueira. Como que é o nome daquela rua? Uruguai com Maria Amália. Uruguai com a Maria Amália tem Uruguai do Rio, porque em Vitória tem uma rua Uruguai também. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Tijuca.
Ali Da Tijuca. na Tijuca, isso. O Uruguai com a Maria Amália na esquina, assim, em frente a um prédio que tem ali um pet shop, tem um canteiro que tem, nesse mesmo canteiro, 4 árvores frutíferas. O canteiro não tem nem 1 metro quadrado. Não tem 1 metro quadrado. Não tem 1 metro quadrado. No mesmo canteiro, de menos de 1 metro quadrado, tem 4 árvores frutíferas diferentes se acotovelando ali para subir, para pegar a luz com suas frutinhas ali. E com frutas e assim, ai, coitadas, elas estão espremidas. Cara, elas estão assim, fortíssimas e cheias. Legal. Parece que elas estão felizes ali, não estão nada. Tem, ó, Aglomerada. laranja e tangerina, tudo no mesmo canteiro, né? A gente Que legal. pitanga, Que maravilha. maracujá, também na Rua Uruguai com a Espírito Santo Cardoso, na Tijuca, um baita pé de maracujá. Já é fácil. Pitanga, Acerola. tamarindo, a gente... Mas como que é a relação das pessoas com essas árvores, assim? Vocês acham que as pessoas colhem esses frutos, consomem esses frutos, ou será que está ali meio atrapalhando o carro, porque vai cair a fruta em cima do carro, sabe? No estacionamento, assim. Como que vocês acham que essa relação das pessoas Então, acho com que essas árvores? na maioria das vezes elas são invisíveis, né? Eu acho que não chega nem em beirar o incômodo, elas são invisíveis mesmo. Assim, a gente viu que nos dias da filmagem, por exemplo, as pessoas estavam espantadas, né, com a gente olhando as frutas. Elas não prestam atenção. Acho Entendi. é por isso que eu falo que é uma questão da gente. O olhar da criança, né? Eu acho que as relações, elas são muito diversas de acordo com o lugar onde as árvores estão, entende? E a cultura das pessoas desse lugar. Em vias que geralmente os carros passam de um lado para o outro, que são as mais normais, e a frutífera está lá, elas são completamente visíveis. Tem bairros como o Grajaú, aqui perto da Tijuca, lá perto da Tijuca, no Rio de Janeiro também, que tem a horta. O pessoal até pegou essa planta e fez uma horta. Na praça. Dentro de uma praça. Uma horta Que legal. então, Legal. tem um site da horta e tudo, quer dizer, a relação se transforma. Muito preocupadas com isso. E em outro tipo de relação, tem a relação com as raízes também, né? Como a cidade é toda cimentada, e as árvores, as mais altas, precisam de espaço para suas raízes, elas se tornam incômodas. Se tornam plantas daninhas ao bem público das calçadas, elas quebram as calçadas. Então o pessoal trata elas como pragas, entende? E as percepções diferentes de acordo sempre com a visão humana, né? É aquela noção que a gente pretende transformar, que os seres vivos, eles têm um valor intrínseco a eles, que independe da nossa visão utilitarista com relação à natureza, né? Sim. Tem que parar de achar que é o centro do universo e que todos os seres são feitos para nos servir. Enfim. Eu participei de um trabalho lá em Santa Catarina, em Floripa, né? Na verdade, foi um trabalho de pesquisa, não foi isso. Foi, como pode dizer, uma situação de um grupo de um seminário que aí se dispôs a fazer algumas oficinas. E dentre essas oficinas, estava na concepção da gente perceber o mato, que a gente chama de mato, como natureza, né? Quer dizer, o que a gente olha assim, no terreno baldio, isso é mato, né? E a gente não percebe quer dizer, a gente olha aquilo ali, como vocês falaram, como utilitário,
Né? Ah, não tem uma árvore, não tem, é mato. Não tem uma árvore, não tem uma árvore não, a frutífera, é mato. Mas olha um ecossistema, sei lá, deve ter, obviamente que tem um ecossistema ali, Claro, né? Que a gente renega, né? E a importância daquilo ali também como um lugar, né? E aí eu acho que a ideia de transformar também as coisas em quintal parte dessa possibilidade também de ver as coisas não como utilitarista, na visão humana, mas como algo que sim, Bem, tem um amigo meu também que fala dessa coisa da gente observar os vazios da cidade, né? Que a gente chama de vazio, que aparentemente não tem nada, mas que tem muita coisa, né? Que a gente pode inventar diante disso tudo, né? Então, eu achei muito, muito pertinente e enriquecedor esse tipo de visão, né? Que a gente tem a ideia da mata intocada, da mata como, né, como produtora de água e tal, mas de repente tem do teu lado ali um quintal que tem um mato que não, a princípio não tem valor nenhum, olha só a ideia, né? Valor nenhum, ou recurso natural nenhum, né? Olha a ideia, recurso natural, né? Já é uma ideia mecânica, é um antropocentrismo, então uma visão. E aí você renega os besouros que tem ali, as borboletas que, quer dizer, então tem uma situação, e a né, de importância vida, né? daquela área não pavimentada dentro da cidade, Claro. para o ecossistema da cidade, né? Colocando a cidade dentro desse ecossistema maior, né? Do que nessa separação floresta-cidade. E aí me lembra a ideia, li o livro como é que é o nome Krenak? do Krenak, esse último que ele lançou, ele falando assim, olha, a espécie humana não faz diferença alguma. Se nós morrermos, não faz diferença alguma como espécie. Né? Eu falei, porra, é a grande sacada. Né? É a grande sacada. Né? Então morremos todos para a natureza realmente ter o seu devido valor. Né? É uma provocação que eu estou lançando para vocês. Super forte, inclusive. Quer dizer, eu não, o Krenak que está falando isso, não sou eu, não. Não, mas eu concordo com ele. Mas eu acho que tem várias dimensões desse tipo de discurso. Existem várias dimensões inseridas aí. Primeiro, é interessante essa história do mato, porque o mato, na verdade, é a vulgarização da planta, né? É preconceito, né? É a visão preconceituosa do mato. Inclusive, tem estudos muito interessantes de pessoas, das punks, né? Plantas marginais, que são mato, mas que culturalmente a gente não compreende elas como alimento, mas elas têm valores nutritivos que, inclusive, plantas que fazem parte da nossa alimentação cotidiana não têm. Ou seja, é só esse tipo de visão, né? Mas o que a educação ambiental deveria buscar de forma mais coesa, mais forte? A horizontalidade das relações. Deixa eu ver. A gente não pode negar a importância intrínseca à espécie humana, assim como não deveríamos negar a importância intrínseca a qualquer outra espécie. Entende? Ecologicamente, nós somos só e apenas uma parte de um todo muito maior. Né? Nós somos apenas um pedacinho dessa trama toda, que é o ecossistema inteiro. Né? Que alguns chamam de por vários nomes e tudo. A gente precisa... Então, a educação ambiental, no fundo, é uma lição de humildade mesmo. Da gente se colocar e falar, gente, todos os outros seres não existem em função de nós. Eles não estão aqui para promover o nosso bem-estar. Então, quando eu fiz um trabalho numa aldeia Guarani, andando pelo mato com o cacique, a gente parou na beira do rio. Ele virou para mim e falou o seguinte: ele pegou uma pedra, botou a pedra para mim e falou assim: a gente acredita que até para mexer numa pedra do rio, a gente tem que pedir licença. Então, é esse tipo de cuidado que falta ao ser humano, que
falta no olhar da cidade, a gente vê isso claramente lá fora. A gente não pede licença. Não A pede gente licença. está perguntando ao mundo, aos ambientes, o que ele tem para dar para nós, o que você tem a nos oferecer, em termos de qualidade de vida, de bem-estar, de conforto, e tudo. E a educação ambiental vem na direção de falar a vida é uma troca, todas as relações de vida são trocas. Então, no momento que você pergunta para o mundo o que ele tem que oferecer para você, você tem que oferecer algo em troca, em forma de cuidado, de respeito. Isso é educação ambiental. Pedir licença e ao mesmo tempo agradecer, né? Por aquele ser vivo, né? Uma árvore, um animal, que está ali, por exemplo, você está usando como alimento, né? Eu estou lembrando do polvo. De olhar para ele e falar, nossa, eu agradeço porque esse povo está aqui, né? Que veio para a gente aqui, para a gente se alimentar. A gente teve essa experiência recente. Eu acho que me traz também a ideia, o professor da educação do campo, né? Aqui do Espírito Santo, aqui na UFES. E uma das coisas que eu aprendi com alguns alunos da educação do campo, que são pessoal tanto do MPA, que é o Movimento de Pequenos Agricultores, quanto do MST, né? Foi a ideia de que a comida que nós nos alimentamos nas grandes cidades são comidas previamente estipuladas para nós comermos, né? Ou seja, o que estou querendo dizer? O feijão e arroz que nós temos não é o mesmo feijão e arroz, as variações. Existe uma variação muito maior e que esse tipo de mercado corrompe a temporalidade dessa comida, né? Dessa comida. Diga, senhor Nilson. Então, a temporalidade dessa comida, né? Então, o que a gente consome, na verdade, é algo já previamente programado, né? O arroz, feijão, o brócolis, e eles fogem, de uma certa maneira, esses grupos ou esses grupos sociais, eles fogem a essa lógica, porque o que eles plantam é da época, da estação, o que a terra pode demandar, não é o que a terra, né, não é aquela coisa... Não é o que você quer produzir para ter lucro. Para ter lucro, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar também a terra, o alimento, como algo que seja de uma outra temporalidade, que nos demanda também uma temporalidade diferente. Tem a ver com as punks, né, que o Jean estava falando antes, assim, um pouquinho. Acho que tem a ver com as punks, tem a ver com o próprio sistema do planeta, né? Essa respiração dele, ele é um organismo vivo, né? Então ele vai respirando, e por isso a gente tem as estações, né? E por isso o plantio em cada época é diferente. Isso falando, assim, das pessoas que vivem no campo, né? Como o Gil colocou, que não é esse mercado, né? Que força a terra a produzir o que ela não deveria estar produzindo naquele momento. Acho que isso faz parte da nossa desconexão, né? Da nossa total desconexão com o nosso planeta. Sim. É isso. E é essa desconexão que ela vem sendo construída desde, no mínimo, da Revolução Industrial. Estou pensando no tempo cíclico e no tempo linear, né? Que você tem o tempo cíclico, que é justamente o tempo do sol, né? Do anoitecer, do amanhecer. Como que a nossa vida ela vai se estabelecendo em função dessa luz que chega ou que não chega até a Terra. E aí, quando você consegue criar a iluminação artificial, né, de um jeito que ela permaneça, você explode isso, né? Eu tô explodindo tudo hoje, tô explodindo os quintais, a cidade, tô explodindo a luz, tô explodindo tudo. Você explode essa possibilidade desse tempo, né? Você perdura essa luz
ao longo de um dia inteiro. Então, a gente está de noite, 1 hora da manhã, você está com a luz acesa, você pode estar... Aí, no corpo nosso, isso impacta também, né? E não é nenhuma questão mística, é uma questão física, é físico, é biológico, né? O que a luz... A física, né, fez essa criação, a mecânica conseguiu criar maneiras da luz, de imitar a luz solar ao longo do dia, né? Como que o nosso corpo biológico responde a isso? Como que o corpo biológico das plantas, dos animais, da Terra inteira responde a isso, né? Como que o nosso corpo responde a influência da gravidade da Lua, né? A gente está nessa Lua cheia, segunda Lua do mês, a Lua azul, tá? A Lua azul, sabe, tem a coisa mística, astrológica, mas tem a coisa física, quer dizer, eu acho que uma coisa está relacionada com a outra também, né? Tem essa gravidade que puxa as marés, os rios, o nosso corpo tem a maior parte é feito de água. Então, claro que a gente vai responder de alguma maneira a essas variações, a esse tempo cíclico, né? Que é o tempo, quantas vezes o Sol, a Terra, que ainda é redonda ou esférica, que não é plana, né? Ele faz esse giro em si mesmo, ele faz um giro, a Lua gira em torno, e todo mundo gira em torno do Sol. Então, esse tempo cíclico todos esses giros influenciam na nossa vida, né? Por questões físicas e biológicas, químicas também. Né? Bem para registrar isso, né? Com certeza, tudo isso influencia, sim. O pessoal que está no campo, eles entendem disso melhor que a gente, né? Que tá aqui. Claro, com certeza, com certeza. Muito do calendário lunar, né? Existe um calendário para plantio, né? E também essa observação das estações, né? Plantar o sol para poder plantar. E é isso que você falou, né? Se influencia na gente, todos os seres vivos são compostos. Claro. Né? Por que não nas plantas também? Né? Não, influencia todos, né? Todos os seres. O problema um dos problemas da confecção da nossa civilização através da nossa tradução da realidade é o seguinte: as relações ecológicas, assim, elas demoraram bilhões de anos para chegar ao ponto que chegaram hoje. A nossa civilização existe há alguns milhares de anos. A gente acabou de chegar aqui. E as relações ecológicas, elas são acordos que são feitos entre os seres vivos, entre si, e com o ambiente que eles vivem. Inclusive com todas essas influências que você está falando, da Lua, do Sol, dos outros astros, do calor, do frio, da terra que elas estão pisando, da temperatura dessa terra. São muitos fatores para traçar esses acordos. Entende? Então, quando você mexe num aspecto, por exemplo, você cria luz artificial e fala, beleza, agora a gente consegue cultivar essas plantas de outro jeito, fazer elas fazerem o que a gente quer que elas façam. Mas a gente não consegue analisar de forma ampla todas as relações existentes nesse tipo de atitude. Existem consequências ecológicas, porque os acordos eles são multifuncionais, eles não são... não é só de um lado, né? Quando você mexe num pedacinho da trama, você está influenciando toda ela. Claro. E a gente vive como sociedade, geralmente são as consequências desse tipo de relação que a gente tem, que a gente quer mexer, que a gente quer fazer, mas não tem o cuidado necessário. E o cuidado necessário, ele vem com a intenção de saber, de conhecer. A gente só toma cuidado com o que a gente conhece. É por isso que criaram a educação ambiental, porque as pessoas perceberam que precisavam entender o que elas estavam fazendo, porque elas perceberam que estavam fazendo errado. Quando perceberam que estavam fazendo errado, já tinha um monte de coisa errada. E a gente não pode voltar atrás agora. Agora a gente tem que partir daqui. Tem que ser praticado a partir daqui em diante. Algumas coisas a gente tem que retroceder, tem que dar vários passos atrás. Outras a gente tem que continuar andando para frente com o cuidado e o respeito necessários. Né? E, assim, a gente não pode prescindir dessa sabedoria do pessoal do campo que vocês estavam falando, que você ali falaram, que é fundamental, porque eles conhecem mais instintivamente. Quando a gente conhece
instintivamente, a gente não fez ainda um monte de perguntas que podem cair na armadilha do ego, entende? Então, a gente age por instinto, a gente age com emoção, a gente age com sentimento, a gente age com relação... E pela vezes... própria experiência deles também, né? Pela própria experiência, assim, tem um instinto mais associado com a experiência, porque sabe que se plantar essa planta e esse alimento, ele não vai vingar, né? Ele só vai vingar se tiver essa luz, essa lua, esse tempo do ano, assim, chuva, né? A chuva, né? Tudo isso. E aí eu estou lembrando de uma situação que eu vivenciei que me marcou muito, que foi decisiva para porque eu queria trabalhar na minha pesquisa, né, no doutorado, que foi um encontro que eu tive com o seu Joaquim, lá no Sítio dos Crioulos, em Gerando Monteiro. Eu tinha uma conversa marcada com ele, eu estava fazendo um levantamento... Onde que é o Sítio dos Crioulos? Já falei, acabei de falar. O que é o Sítio dos Crioulos? Não, acabei de falar. Acabei de falar. Gerando Monteiro. É Espírito Santo. Interior. O Sítio dos Crioulos é 1 quilombo. Porque você não falou, Tá bom, eu falei. O Sítio dos Crioulos, o quilombo, Gerando Monteiro, que fica no sul do Espírito Santo, pronto, próximo a... Como é que é o nome daquela cidade? Daqueles que chamam o sujeito de rei. Né? Cachoeiro de Itapemirim, né? Fica próximo. Né? Então, é um quilombo do século XIX, né? Não é um quilombo como a gente entende hoje, com uma ideia de refugiados e tal, é uma outra concepção de quilombo. Né? Então, é um quilombo, e aí tem o seu Joaquim, voltando aqui à história, que nos interessa. Eu tinha uma conversa marcada com ele, umas 8 horas da manhã, ele tinha falado, não, 5 horas da manhã eu tô de pé. Não, eu falei, não, 8 horas eu encontro com o senhor lá na roça, né? E aí ele estava lá no roçado dele de café, um café muito aminguado, né? Porque não tem uma forma de criação, irrigação, melhor dizendo. Água, né? E fui lá, encontrei com ele, e eu, para fazer, era um levantamento inicial, eu não tinha pretensão de fazer ainda o meu doutorado, a pesquisa ali, e aí ele chegou com aquela coisa do pesquisador cheio de si, né? Cheio das verdades, eu vou descobrir a verdade, aquela coisa, né? Positivista, né? Eu com minha pranchetinha, aí ele chegou, encontrei com ele, aí falei, pô, seu Joaquim, vamos conversar então, vamos começar essa nossa entrevista, né? Um questionário. Falou, calma. Aí tinha calma. Ele tinha uma tora de madeira, né? Aí ele falou, senta aí e olha. A gente ficou quase 2 horas olhando, no silêncio. No silêncio. Eu desci aquela porra daquela roça chorando e mandando todo mundo tomar no cu. Tomar esse positivismo, né, científico e tal, essa modernidade claustrofóbica, idiotizante, né, que não entende o que é o seu Joaquim. Aí o seu Joaquim como uma metáfora, né, sobre a representação desses saberes que são ignorados, né, porque senta, o que ele falou, senta e ver é a ideia. Bicho, olha, calma, respira, olha. Então tem um pouco a ver com essa ideia de quintal também, né? Essa concepção de você experienciar a vida, né? Que está ali, Sim. Né? Que está ali, naquele momento. A gente ficou 2 horas olhando aquilo ali. É isso. Né? E é um pouco o que a Aline estava falando antes, né? De experienciar com os olhos
da criança, que enxerga numa outra altura, que percebe outras coisas, que enxerga além, né? Enxerga além de uma visão utilitarista para tudo. Mas é isso, você... né? É um saber. É um saber que é um sujeito analfabeto, matuto, vamos dizer assim, e mas que sabe, mas não, ele sabe também dizer Sim. das coisas. Olha, bicho, senta aí e olha, caramba. Deixa de ser tonto, né? Vamos pensar outras coisas, outras possibilidades. O seu tempo aqui, né? Não diz nada. É a temporalidade, né? É uma outra temporalidade. É um outro tempo, né? É um outro tempo. Aí me dá a ideia, tem o Nilson que está aqui deitado não, está sentado aqui quase dormindo. Dormindo no Katsu. Ouvindo tudo está falando. Aí ele fala o seguinte, eu fui a primeira relação que eu tive, que eu me lembre, né, vamos dizer, que depois eu fiquei sabendo isso tem uns 5 anos. O Nilson tinha, sei lá, 25, 26, 27 anos, eu era uma criança de no máximo 1 ano de idade, não sei. Ele me levava, né? Dizem que ele me levava muito à floresta da Tijuca. E aí teve uma situação de eu estar pegando uma banana e mexendo nessa banana e fazia uma paçoca de terra e comia, né? Essa banana com terra, areia, sei lá o quê. Ele olhou e disse, não, eu vou deixar comer porque é a necessidade dele, né? É a falta do nutriente. É a falta do nutriente. Deve estar com verme, o verme deve estar pedindo, né? Para matar o verme, sei lá o que é. Mas é isso, né? Então, e acho que isso quebra um pouco o que eu vejo muito entre meus primos, que tem uma série de não me toques em relação às crianças, que tem os meus primos já com filhos e tal, né? De que não pode tocar na criança, de que não pode deixar a criança beijar no teu rosto, porque, quer dizer, é uma série de cuidados de asepsia, né? É uma asepsia total, né? Então é uma criança que já nasce sem toque, né? A princípio, né? Então é isso, né? É isso. Não, mas Então, né? verdade isso aí que o seu Nilson falou, tá? Claro que uma criança de 1 ano, ela tá na fase oral, tudo ela vai botar na boca, inclusive a terra. Mas quando a gente é maior, a gente quando tá grávida, principalmente, a gente tem aqueles desejos, né, malucos, isso tem a ver, sim, com a necessidade do seu organismo de algum nutriente, sabe? Por isso a vontade de comer tijolo, coisa tijolo. Mas... Provavelmente, né? Então, é sobre isso, né? Quer dizer, a terra é o elemento, é a banana com a terra, né? Você não pode comer, porque senão vai ficar não sei o que, vai criar outra cabeça, né? Vai criar outro cérebro. As pessoas ficam com medo, assim. É uma outra boca, vai nascer uma outra boca, assim, né? É uma doideira, né? E ela tem feito mal mesmo para as crianças, assim, a gente viu, né, tivemos experiência, assim, com adolescentes de virem para aula, para minha aula, o Gil não estava comigo, mas de luva cirúrgica, porque, sabe, é óbvio, eu vou botar para mexer na terra, então a criança sabia que ia mexer na terra, ela vinha de luva cirúrgica. E ela antes do coronavírus, só para lembrar, assim, também, né? Oi? Antes do coronavírus, né? Sim, bem antes. Isso anos atrás, né? A gente estava fazendo um trabalho de reflorestamento com adolescentes e, obviamente, a gente ia mexer na terra e aí ela já vinha preparada com a sua luva e ela falava assim, eu odeio a natureza. Por mim, podia derrubar tudo e construir shoppings. E a outra criança, é uma criança, né? Não pode responsabilizar a criança, né? Claro que não. Não é isso, não é isso. E que adulto é esse, né? Que está sendo essa referência. O problema é o adulto, né? É isso que eu tô falando, né? Que ambiente é esse que ela está inserido, né? E que ela se constitui enquanto pessoa, né? Enquanto
observadora do mundo também, né? Esse outro ambiente que faz ela fazer esse comentário. Sim, isso, né? sim, sim. A Pessoal, história que o Gil contou antes do... Jean, rapidinho. Segura, guarda. Guarda, vamos fazer um break e a gente já volta, que vai terminar daqui a um minuto, daqui a alguns então, segundos. só para a gente não ser encerrado, a gente trola o Instagram, a gente encerra antes e volta. E volta, só para a gente encerrar aqui. Beleza? Tá bom? A gente volta, peraí. É daqui a pouco. Até daqui a pouco.